Amados ouvintes, no programa de ontem nós estávamos falando do assunto de curarmos as feridas emocionais na nossa alma. Então, quando nós aceitamos que o passado não foi como nós esperávamos, ou que o passado não foi como nós sonhávamos, isso não é um fracasso. O fato de o passado não ter sido como nós esperávamos ou sonhávamos, na verdade, é uma das coisas mais saudáveis que podemos fazer por nossas almas. Por que razão? Porque nós precisamos de ser curados. E para sermos curados, nós precisamos de reanalisar o passado, não para continuarmos achando que tudo que aconteceu no passado foi fracasso, mas para podermos aprender a lição, de como nós devemos viver. Então, vamos orar para começar, não é, irmã? Senhor, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, por tudo, Senhor. Ó Deus amado, bendizer a Ti, Senhor, o quanto o Senhor é tremendo e maravilhoso, quanto o Senhor, ó Jesus querido, nós queremos nos voltar mais e mais para Ti, Senhor. Ó Deus, viver, Senhor, sob, ó Deus, a Tua direção, Pai. Pedimos isso não somente para nós, mas para todos os ouvintes, Senhor, para que, ó Deus, experimentem tudo isso, viver ser essa plenitude contigo, Deus. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou dar a vocês, amados ouvintes, o testemunho do caso da minha filha, né? Sobre o fato dela vir do Brasil para a América, quando ela veio lá atrás, há muitos anos atrás. E isso aí como uma ilustração de que o passado não foi como nós esperávamos ou como ela esperava, não foi verdadeiramente um fracasso. Por quê? Porque depois de ter experimentado as oportunidades e a oportunidade dela viver nos Estados Unidos, dela casar nos Estados Unidos e dela ter um filho, né, nos Estados Unidos, obviamente que a maneira dela pensar hoje é uma maneira diferente. O que aconteceu com ela? Ela não queria ir para os Estados Unidos de maneira alguma. Ela queria continuar no Brasil. Ela tinha terminado o curso dela de psicologia, simplesmente naquela época não fez estágio, achou trabalhos que eram como estagiário, mas trabalho remunerado ela não achou. Então ela se sentiu muito diminuída. Ela foi trabalhar como telefonista numa companhia, né, para orientar clientes e tal, coisa que não tinha nada a ver com a profissão dela, né? Então, ela tinha muitas amigas, mas ela chegou um momento que Deus criou as circunstâncias de necessidade para ela sair do Brasil e ir para a América ficar junto conosco. Então, se ela estivesse no Brasil até hoje, mas tudo concorreu para o bem dela, porque hoje ela vive com o seu filho, tem 14 anos, e o seu marido, né? E ali ela concentra as atenções dela, porque onde estão as amigas que ela tanto prezava? Onde estão as amigas que ela muitas vezes preferia sair com as amigas do que sair comigo e com a mãe dela? Então, hoje, ela já entende que o passado não foi realmente uma frustração. O segundo passo, então, para a cura das nossas feridas emocionais, depois de reconhecer que o passado não foi uma frustração, o segundo passo para a cura das nossas feridas emocionais na alma é pedir a Deus que nos ajude a parar de olhar para trás e olhar para frente com uma santa expectativa. Assim diz a palavra do Senhor, olhar para frente e para o alto, né? E aí poderemos precisar repetir esse processo várias vezes, até estarmos verdadeiramente convencidos de que o passado não foi simplesmente inútil ou que foi uma frustração. Então, Deus não vai reescrever o nosso passado.
Não vai. Absolutamente, Deus não vai reescrever o nosso passado. Mas Ele promete que já tem um futuro tremendo escrito para nós e que esse futuro será cumprido. E o que diz irmã Marlice, o que diz Jeremias, o que diz Filipenses e o que diz Romanos? Jeremias 29:11 diz assim: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Agora Filipenses 1:6. O Senhor libertou Jacó. Vocês conhecem a história de Jacó. Chegou o momento. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora vê. Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, do que já falamos em alguns programas atrás. É pela unção do Espírito Santo é que nós podemos viver de forma diferente, né? Como novas criaturas. Então, que as nossas esperanças são satisfeitas de ontem, parem de prender os nossos pensamentos. Isso é o que nós precisamos de pedir ao Senhor. Que as nossas esperanças que não foram satisfeitas, que foram frustradas no passado, elas passem a prender os nossos pensamentos para quê? Não para a gente continuar a viver naquelas esperanças que às vezes eram sonhos irreais, mas para que nós possamos esperar com confiança as esperanças que ainda estão por vir. Amados ouvintes, é impossível a gente viver ou esperar viver com confiança as esperanças que ainda estão por vir, prometidas pelo nosso Senhor, se a gente continuar, ou se a gente simplesmente apagar o passado. Apagar o passado, na verdade, não resolve. Se passasse uma borracha na nossa mente e apagasse o passado, como é que a gente ia olhar para o futuro esperando alguma coisa melhor, comparado com o quê? Se a gente apagasse o passado. Não é. É usar o passado para tirar do passado as lições que a gente precisa de aprender. Então, sugiro que você ore ao Senhor, amado ouvinte, talvez usando essas palavras, talvez outras palavras que venham da inspiração do Espírito Santo. Se você orar e quiser essa sugestão, nós poderíamos, e você poderia orar dessa maneira. Deus, Senhor Deus, obrigado pela sua graça que ainda pode ser encontrada em esperanças não atendidas. Ajude-nos, Senhor, a aceitar o que precisamos aceitar e a viver na expectativa de tudo o que o Senhor ainda planejou para nós. E orando, obviamente, em nome de Jesus. Então, qual será o resultado dessa sua oração, amado ouvinte e amada ouvinte? Algo acontece quando encontramos o dom sagrado. Algo acontece quando buscamos a presença do Espírito Santo de Deus em oração. E o livro de Levítico certamente pode parecer difícil em alguns momentos, mas ao mergulharmos no significado das leis divinas que lá existem, aprendemos o que as leis nos dizem sobre o nosso Deus, o legislador. Né? Então, amado ouvinte, troque qualquer hesitação ou confusão em torno das leis do Antigo Testamento por uma melhor compreensão da santidade, um respeito mais profundo a Deus. Né? Por quê? Porque o amor mais rico que você pode receber, ele vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um equívoco achar que Jesus veio para revogar a lei. Não, ele veio para cumprir a lei, já que foi impossível para o ser humano cumprir os preceitos da lei. Então, uma das maneiras pelas quais podemos construir nossa esperança para o nosso futuro, amados ouvintes, é entender que quem Deus criou, entender que você, uma criatura que foi criada por Deus, você deve ser aquela pessoa
que Deus criou você para ser. E não aquela pessoa que você quer ser. Não aquela pessoa que eu quero ser, mas a pessoa que Deus te criou para ser. Como que um discípulo de Jesus Cristo. Alguém que quer ser mais e mais seguindo o Senhor Jesus. Então, para o estudo mais profundo, nós precisaríamos de ver o Evangelho. E vamos ver agora em Lucas 12:7 o que diz a palavra de Deus. De fato, os próprios cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não tenha medo, você vale mais do que muitos pardais. Às vezes, escrever nossas decepções é útil. Se você está lutando com esperanças não atendidas do passado, escreva-as em seu diário e peça a Deus para ajudá-lo a começar a se curar delas. Às vezes precisamos de compartilhar estes assuntos com o conselheiro pastoral em oração, para que o Espírito Santo traga à nossa mente algo que está no profundo do nosso inconsciente e que precisa ser curado pelo Senhor Espírito Santo. Porque sozinhos não conseguimos extravasar o que está nos fazendo emocionalmente enfermos. Conte conosco, amados ouvintes. Eu vou lhes deixar o meu telefone do Zap, é 1401-297-1292. 1401-297-1292, Pastor Paulo de Tarso, e a irmã Marlice vai deixar o telefone da rádio para você contatar, porque aqui estamos para prestar essa assistência a você. É o 21-2621-4020 ou 2622-7523. Reflita em oração. Que esperança não cumprida em sua vida você está tendo dificuldade em não olhar para trás? De qual frustração você não esquece? Como o estudo de hoje o ajuda com essa situação? Gostaríamos muito de ouvir seus comentários. Chame-nos para podermos ajudar você. Amém? Amém. É esse o propósito, amados ouvintes. É esse o propósito. Analise qual é a frustração que você passou na vida a qual você não consegue esquecer. Você não consegue, ou você tem dificuldade até em olhar para trás e rememorar aquelas coisas que te machucaram. As feridas da sua alma podem estar de tal forma profundas que no seu consciente, no nível do seu consciente, você não saiba o que causou os problemas que você viveu. Mas aqui nós estamos para orientar e conduzir vocês em oração, né? Na presença do Espírito Santo de Deus, e que você fale com você, que você compartilhe as memórias da sua vida, as memórias ruins e as memórias boas, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer à sua mente claramente em que você precisa de ser curado, o que você precisa de perdoar e o que você precisa de ser perdoado ou perdoada. É isso que nós queremos fazer. E aí nós damos prosseguimento à nova etapa dessa nossa reflexão, que é um artigo de Greg Morse, e o título do artigo dele traduzido é Apaixonado pela vida que você não tem. Imagina, você está apaixonado ou apaixonada pela vida que você não tem. Ou seja, você ter uma paixão de que a qualquer preço você quer ter uma vida que não é a realidade. O autor diz: o segredo da felicidade é querer o que você já tem. Olha que reflexão linda, não é, irmã? O segredo da felicidade é querer o que você já tem. Dizem aqueles que são pessoas espiritualmente maduras. Estar satisfeitos, dar graças. O que a palavra de Deus diz? Em todas as coisas, dai graça, né? Então, quantos de nós podemos realmente dizer com o personagem de C.S. Lewis, dizer o que ele diz? Sabe, eu não quero mais estar em outro lugar. Não estou esperando que algo de novo aconteça. Ao olhar para a próxima esquina e para a próxima colina. Ou seja, não queramos estar sempre olhando para a próxima esquina ou para a próxima
montanha que nós vamos ter que escalar. Ele diz assim: eu estou aqui agora, é o bastante. Que reflexão linda, né? Eu estou aqui agora, isso é o bastante. Por outro lado, a infelicidade nos faz querer uma vida que não temos. A infelicidade nos faz querer uma vida que não temos, amados ouvintes. Veja, os amores mais fáceis são os que não temos. Os amores mais fáceis são os que não temos. Não tem que se preocupar, né? Tem que esquentar a cabeça. Né? A grama do nosso vizinho fica mais verde enquanto continuamos olhando para ela. Se nossos desejos pudessem permanecer em nossa própria propriedade, seríamos mais felizes. Seria melhor amar a vida que temos e dar graças ao Senhor. Esse segredo não é novo. Séculos e séculos atrás, Jeremiah Burroughs escreveu que um cristão chega ao contentamento não tanto por meio de adição, mas por meio de subtração. Né? A gente chega realmente a um contentamento não quando a gente está querendo acrescentar algo que o Senhor já nos deu, acrescentar algo ao que o Senhor já nos deu, né? Mas sim estarmos satisfeitos com o que temos. Ele quis dizer que o cristão alcança a felicidade não por acrescentar alguma coisa para satisfazer seus desejos incontáveis, mas em vez disso, subtraindo de seus desejos e trazendo-os para a situação que Deus o colocou. Quantas e quantas são as pessoas que têm uma casa, querem ter duas casas, uma casa para morar e uma casa de campo. Quantos e quantos têm um carro, querem ter 3 carros. Quantos e quantos têm carro, casa, apartamento e automóvel, querem ter um avião. Paulo praticou isso quando procurou refrear os desejos de dinheiro do jovem Timóteo, argumentando que viemos ao mundo e o deixamos sem nada e que muitos apostataram por esse amor ao dinheiro. O apóstolo nos dá uma explicação para sua própria felicidade, dizendo: se tivermos comida e roupas, com isso nos contentaremos. Está em 1 Timóteo 6,8. Com apenas o básico do que precisamos para uma existência humana adequada, Paulo encontra o que muitos reis com palácios luxuosos não conseguiram: contentamento. Quantos e quantos reis com palácios luxuosos nunca encontraram o contentamento? Meu testemunho pessoal: eu quis sempre mais. Não cobices. Muito antes de Burroughs, o Senhor Deus, o grande arquiteto da felicidade do homem, teceu esse princípio de felicidade na própria criação. Ele gravou instruções para a alegria de suas criaturas em pedra, dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 17. Em algumas palavras, mantenha seus desejos em casa, queira o que você tem, não o que o seu vizinho tem. E Deus reitera essa palavra à igreja, mas acrescenta algo que não podemos perder. O escritor de Hebreus começa com o comando ao dizer: mantenha a sua vida livre do amor ao dinheiro e se contente com o que você tem. Hebreus 13, 5 e 6. Aqui novamente, queira o que você já tem. Não se escravize para fazer sua conta bancária subir para corresponder aos seus desejos, mas reduza seus desejos para corresponder ao que Deus colocou em sua conta bancária. Ele nos lembra que a resposta para a felicidade não é maior e melhor, mas mais simples e mais grata. Mantenha sua vida livre do amor ao dinheiro e se contente com o que você tem. Mas o versículo diz algo mais ao final:
Mantenha sua vida livre do amor ao dinheiro e fique contente com o que você tem, pois ele disse: eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Hebreus 13:5. Talvez você precise ler o versículo novamente. Você viu a mudança? É impressionante, né? O que o Senhor falou. Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Está lá em Hebreus. E a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que acontece? Todas as demais coisas se lhe acrescentarão. Então, isso é que é o segredo da vida. Isso é que é o segredo da vida, espiritual segundo a vontade de Deus. Então, meus amados ouvintes, Deus muda o foco para o cristão. Se você é uma nova criatura, Deus já mudou o seu foco a respeito do que ele teme, para quem ele teme, ou para quem você teme. Deus nos diz para fazer mais do que combinar nossos desejos com as circunstâncias. Reconsideremos, amados irmãos, as nossas circunstâncias com base na promessa de um relacionamento duradouro com o nosso Deus que promete: nunca o deixarei, nem o abandonarei. A insatisfação tem voz. Você queria ter aquele carro, você ficaria feliz com aquele outro trabalho, ou seu marido poderia ser melhor para você. Oh, meu Deus, se ao menos eu fizesse o dobro do que eu faço agora. Ora, é a vida material. Infelizmente, o mundo está vivendo em cima do materialismo. Então, a esta proposta interna, Deus quer acrescentar a sua própria voz. Nunca te deixarei, meu filho e minha filha, nem te desampararei. Quando o descontentamento sugere que o seu trabalho atual é bom, mas você ficaria mais feliz em ter um que desse mais reconhecimento, Deus diz assim: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. O Senhor repete isso. Quando ouvimos tentações de desejar mais e mais, que voz nós estamos ouvindo? A voz de Satanás. Agora, conseguir um novo emprego, um novo carro, ou até mesmo uma nova igreja, ou o desejo de se casar e ter filhos, esses não são o problema. Vou repetir. Agora, conseguir um novo emprego, um novo carro, ou até mesmo uma nova igreja, ou o desejo de se casar e ter filhos, esses não são o problema. A questão, amados ouvintes, é a inquietação no profundo da nossa alma e a busca equivocada que nos leva a subir de morro em morro, esperando a felicidade logo acima no próximo, e não é de lá que ela vem. À medida que subimos a colina chamada carreira de prestígio, ou bela esposa, ou casa maior, continuamos subindo, continuamos resmungando, continuamos procurando o que não encontramos. E enquanto o mundo, a carne e o diabo nos tentam a perseguir, Deus se oferece como o fim de nossa satisfação. Ele se dá com uma grande pontuação para encerrar nossa busca por mais. Maravilha das maravilhas, Deus não diz apenas ao seu filho: o segredo da felicidade é querer o que você já tem. Ele diz: o segredo da felicidade é querer o que você já tem em mim. Todo aquele que beber desta água terá sede novamente. E Jesus promete: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4, 13 e 14. A única busca que resta é ir mais fundo em comunhão com o Senhor. Que coisa linda, né? O segredo da felicidade é querer o que você já tem no Senhor, amado ouvinte. A única busca que resta é ir mais fundo na comunhão sua com o Senhor. Tudo que podemos desejar agora. Como filhos e filhas de Adão, sofremos sob a memória tênue de um passado esquecido. Uma época em que o homem andava com Deus
comungando com Ele em perfeita comunhão, de jardins cheios de frutos, de uma missão que dá propósito, de prazer e deleite e satisfação, nada mais do que o Rei daquele reino, o Rei Jesus. E embora tenhamos trocado tal conhecimento e tal glória por meras ninharias da terra, por uma vida em outro lugar, isso não funcionou. Nós olhamos, amados ouvintes, para um lado e para o outro, mas olhamos em vão, pelo tipo de felicidade que o nosso pecado e Satanás prometeram. Em tal condição, não é suficiente reduzir nossos desejos às nossas circunstâncias. A escuridão, a sede, a sensação de outra coisa, o olhar perdido pela janela não vai diminuir por conta própria. O próprio Jesus Cristo deve ser a videira para os ramos murchos, a água viva para os lugares áridos, o pão da vida para as almas famintas e a ressurreição para os corpos sem vida e o caminho para os errantes perdidos. A verdade para as mentes enganadas, o pastor para as ovelhas perdidas e a nossa luz nessa escuridão em que vivemos no dia de hoje, amado ouvinte. É muito importante. Que mais, irmã Marlice, para encerrarmos? O segredo da felicidade é estar em união com este Cristo, perdoado por este Cristo, acolhido e para sempre pertencendo a Deus neste Cristo. Um Cristo que promete que nunca nos deixará, nem nos abandonará, nem se cansará de ser tudo o que poderíamos desejar. Reflita sobre o que você possui no Senhor. Amém. Amém, aleluia. Então, amados ouvintes, não se percam. Amém? Nós falamos no programa de amanhã. Amém, Senhor. Te agradecemos por mais, Senhor Jesus, ó Deus amado, este estudo, Senhor, essas meditações, Pai. Meu Deus, muito obrigada. Espírito Santo, continue trazendo, Senhor, a nossa mente, Pai querido. Senhor, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, tudo aquilo que nós ansiamos, Senhor amado, nos ajude, Pai, a refletirmos sobre tudo que falamos, Senhor, para, ó Deus, Senhor, vivermos também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.